Oi, gente! Hoje eu venho falar aqui para vocês sobre esse livro que é considerado o livro mais antigo do mundo, o I Ching. Começou a ser escrito ali há 2.800 anos antes de Cristo. Ou seja, um livro que tem quase 5.000 anos e que segue sendo totalmente atemporal. Ele é baseado nas leis de causa e efeito. E ao contrário do que muita gente pensa, ele é um livro científico. Pode te parecer estranho, mas sim. E foi ele que originou tudo, absolutamente tudo o que você sabe de China hoje. Todas as artes marciais que saíram de lá, o Feng Shui, a medicina tradicional chinesa, tudo, absolutamente tudo que você conhece na China, ela originou-se do I Ching. Muita gente acha que ele veio do Tao, mas não. O Tao veio do I Ching, porque o Tao ele data de 500 anos antes de Cristo, mais ou menos. O I Ching é muito anterior a isso. Assim que fica comigo hoje, porque eu acho que o que eu tenho para te contar vai te interessar. Eu sou Kátia Pátaro e seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse círculo. Antes de dar continuidade aqui nesse vídeo, eu quero primeiro agradecer a cada um dos 10.000 inscritos aqui nesse canal, que a gente chegou a 10.000. Meu muito obrigada a cada um de vocês que me acompanham, que mandam mensagens, me animando aqui, volta pro canal e tal. Só que, claro, gente, eu ainda não ganho o suficiente nesse canal para poder deixar outras coisas que eu faço que acabam sendo prioridade para pagar as contas. Com o que eu nem sempre posso voltar com a frequência que eu gostaria aqui. Eu não sei por que eu nunca falei dele aqui no canal, porque ele foi o livro que me introduziu para toda uma outra filosofia na minha vida. Embora é importante dizer aqui, ele não está vinculado com nenhuma religião, ele abraça toda e qualquer religião, porque ele é um livro de sabedoria, de ética e científico, porque ele está baseado nas coisas como são, na cosmologia, nas leis do universo, nas leis naturais da Terra, tudo que há entre o céu e a Terra, e o que há entre o céu e a Terra somos nós. Então nós também somos influenciados por tudo que acontece aqui, por todos os movimentos naturais do planeta Terra. Então o I Ching está composto aí por 8 elementos, por 8 trigramas, que se combinando entre eles resultam em 64 hexagramas. Então na literatura china e na história do I Ching, 4 sábios foram os que construíram o I Ching, considerado o primeiro livro sistematicamente organizado capítulo a capítulo do mundo. Foi o primeiro. Isso não significa que o I Ching começou dessa forma escrita. Não, ele passou por todo um processo. Ele começou na pré-história, há 2.800 anos antes de Cristo. Ali começou, e segundo se conta, Fu Xi, que foi o primeiro que idealizou, teve esse insight dos hexagramas. Ele justamente, depois de observar a casca de uma tartaruga, ele trouxe os trigramas tal qual a gente conhece hoje no I Ching, que isso permanece até hoje. O I Ching inteiro é baseado em 8 trigramas. Trigramas é a construção de 3 linhas juntas, que elas vão compor aí depois o hexagrama quando combinadas entre elas. A combinação delas, que isso eu vou falar num próximo vídeo, para que esse vídeo não fique tão longo. Hoje eu quero falar da filosofia do I Ching e por que e o que faz com que ele seja tão especial. Porque é uma conversa de você com você mesmo, uma conversa de você com a sua parte mais inteligente. É importante dizer aqui que você que me acompanha nesse canal, seja pela psicologia transpessoal, pelas constelações familiares, pelos assuntos que eu trago de autoconhecimento, por um curso em milagres também, sempre que eu trouxer alguma coisa aqui, pode ter certeza que o assunto vai estar totalmente conectado com tudo que eu falo aqui no canal. Não há nada aqui que eu fale que não tenha relação, correlação uma com o outro. Ao contrário, eu acho que todos esses assuntos, tanto a psicologia transpessoal, como as constelações sistêmicas,
como um curso em milagres. E todos os assuntos que eu trago, a teoria do desdobramento do tempo e do espaço, tudo isso tem relação uma com a outra. E para mim, na verdade, o livro que me impulsionou na vida, e eu não tomei desde os meus 21 anos, quando um grande amigo meu, filósofo, Antônio Marcelo Campos, me ensinou a jogar o I Ching e a consultar esse livro. Porque é um livro de consulta, é um livro para você se inspirar, um livro para te ajudar a tomar decisões mais sábias, mais inteligentes. Então ele sempre vai te colocar, te reposicionar desde a questão que você traz para ele. E quanto mais elevada a questão, mais elevada a resposta. O Xing não é um livro de consultas para você fazer perguntas aleatórias ou sem sentido, porque aí a resposta vai ser completamente sem sentido para você também. Por isso muita gente acha difícil interpretar as linhas e os hexagramas do I Ching, mas quando você sabe utilizá-lo, ele é uma conversa entre você e o seu inconsciente. Na verdade, o que o I Ching faz é trazer para nós as perspectivas todas, tanto do homem superior ou inferior, que muitas vezes ele trata, o grande homem, o pequeno homem, sempre se referindo à nossa parte mais inteligente e à nossa parte mais mundana, mais terrenal, egóica. O I Ching sempre vai te colocar desde aí, ele sempre vai trazer para você as questões para que você avance, para que você se autoconheça, se autossupere. Ele tem a ver para mim com tudo que eu falo aqui, porque é sempre uma visão global, uma visão de o seu posicionamento com relação a tudo, considerando esse tudo também, sempre, e colocando as coisas em equilíbrio. Vocês conhecem o símbolo esse tão famoso do Yin e Yang. Um não existe sem o outro. Inclusive você não encontra um sozinho do outro. Você sempre vai ver esses símbolos dois juntos, grudados. Porque é o equilíbrio dessas duas nossas polaridades que existe em absolutamente tudo aqui no mundo tal como a gente conhece. Para tudo existem dois lados. Para toda coisa que a gente pensar vai existir o seu oposto. A polaridade está presente em tudo. E não é casualidade que o mundo está tão polarizado hoje, com a total desconexão que nós andamos da natureza, com a total desconexão da nossa parte mais essencial, que tanto os exercícios aí de atenção plena, como as meditações que eu falo tanto aqui no canal, defendo tanto, e esses momentos, esses espaços de conexão e reconexão estão se perdendo. Por isso é tão importante a gente voltar a se reconectar com tudo isso. O I Ching vai o tempo todo te responsabilizar pelo lugar que você ocupa. Ele sempre vai te chamar para que você olhe desde a sua parte mais inteligente e não desde a sua parte egóica. É sempre um ajuste para que exista essa sincronicidade entre a nossa mente e o nosso coração. Todos os meus amigos já conhecem o I Ching, porque não existe um momento, não existe para quem eu acho que eu não tenha falado dele em algum momento. E muitas vezes eu jogo para os meus amigos, assim como eu jogo o I Ching para finalizar quase todos os atendimentos que eu tenho, principalmente de constelações familiares, porque ele vem e ele traz uma visão do inconsciente. Ele é capaz de comunicar o que a pessoa não está conseguindo ver desde a sua mente. Por isso que o I Ching é importante a gente ter claro que toda essa forma com que ele está escrita, com simbolismo, com metáforas, é justamente a linguagem que fala com a nossa alma, que fala com essa nossa parte mais inteligente. E quando a gente vai estudando aí com o tempo e vai se aprofundando nas suas páginas, nos seus 64 capítulos, que também podem ser lidos aí, aleatórios, quando você quer se questionar ou pensar sobre alguma coisa na sua vida, independente de jogar. Agora, claro, eu que há 30 anos eu não posso me lembrar de uma decisão importante que eu tive na vida que eu não consultei o I Ching antes.
Não teve um momento na minha vida que eu não estive com ele do meu lado. Então, retrocedendo um pouco aqui, né, eu falei do Fuxi, que foi o que primeiro aí começou, deu pontapé inicial, mas aí logo o I Ching, ao longo desses anos todos, ele passou por outros sábios que foram adaptando, foram construindo desde a mesma linguagem, tanto o Rei Yin como o seu filho Duque de Shao, e logo por último o Confúcio, que o Confúcio tem uma frase dele onde ele diz que se ele tivesse conhecido o I Ching antes dos 40, talvez ele não teria cometido nenhum erro na vida. Então, na história do I Ching, né, ele sempre vai partir da visão das condutas naturais e espontâneas. A primeira parte, a primeira estrutura aí do I Ching, ele se baseia nas condutas naturais entre céu e a terra. Só muito tempo depois, 500 anos aí antes de Cristo, que Confúcio vem e elabora toda a parte racional do I Ching. Por isso é um livro tão completo, porque ele vai pegar, ele vai torcer por todos os lados. Então, ao longo do tempo, ele passou por várias etapas. E o último que se sabe foi Confúcio, que trouxe os comentários para os hexagramas, trouxe comentários que foram muito valiosos. Então essa é um pouco a história da construção de todo ele. E ele vai se comunicar com a sua alma. Existe todo um simbolismo sobre cada trigrama que compõe os hexagramas. Então, cada trigrama desses que vocês estão vendo aí, o céu, a terra, o trovão, a água, a montanha, o vento, o fogo e o pântano, cada um desses vai ter representações sobre aspectos da nossa vida, ou o pai, ou a mãe, ou o primeiro filho, ou o segundo. Então cada um deles vai ter o seu significado, atributos que determinam mais ou menos o que significa o significado, isso é um assunto para um outro vídeo. E sempre lembrando também algo importante que define bastante bem, é um livro de mutações, ou seja, nada é definitivo. Muitas vezes você lê ali uma linha, porque às vezes o I Ching ele é bastante duro, ele é bem direto, ele é bastante cruel às vezes, né? Dependendo da situação. Mas porque ele te coloca cara a cara com as tuas sombras, ele te coloca cara a cara com os teus aspectos mais negativos e mais positivos também. E nem sempre é agradável você ver o quanto você está direcionando-se aí na vida desde o seu ego. E ele chama atenção constantemente para isso, para o seu ego, para a sua parte egóica, desde onde você está se movimentando na vida. Então, por mais que ele tenha começado lá atrás como um livro de adivinhações, tal como ele era consultado, ele não é um livro de adivinhações, é de observar uma situação, observar a cosmologia, as leis de causa e efeito, e em cima disso construir uma série de situações, porque não há uma situação da nossa vida aqui mundana que não esteja contemplada ali nos hexagramas ou nas linhas, nos comentários. Não existe nenhuma situação que você possa imaginar que o I Ching não vai te ajudar a olhar para ela desde o melhor lugar. Na verdade, é sobre isso que vai. Ele sempre vai te chamar a atenção para você, desde onde você está olhando, e desde a sabedoria e da ética. Lembrando aqui, sem nenhum vínculo religioso com nenhuma religião. Todas as religiões que você conhece, que partiram da China, partiram desde o I Ching. É curioso, né? Porque quando a gente observa que, na verdade, Jesus também não tinha nenhuma religião. Logo, pegaram o personagem de Jesus e fizeram aí todas umas histórias, né, sobre... Com todo respeito à Bíblia, hein? Com todo respeito a uma série de livros que existem ali, fantásticos, e que seguramente existem palavras ali genuínas, vindas de Jesus. Mas claro, você por isso que conhecimento é libertador, porque quando você vai ampliando, dando com outras filosofias, inclusive muito anteriores, aí você observa uma literatura pura, né, sem nenhuma mão ali manipuladora do homem, quando está falando desde o amor, do começo ao fim, que é o que acontece com o I Ching, é o que acontece com o curso em milagres, é o que acontece com a filosofia das
constelações familiares, embora muita gente distorça esse assunto. E eu sempre digo que se você teve uma má experiência é porque a pessoa que trabalha com elas não sabe trabalhar com elas. E essa é toda a diferença que faz com que exista controvérsias. Mas não vamos entrar aí agora que a gente está falando do I Ching. Então, imaginem que você está entrando numa casa, por exemplo, que você desconhece, no escuro. Com certeza você vai entrar batendo o joelho aqui, derrubando uma coisa ali, porque você não tem nem ideia de por onde ir. Agora, se você acende uma luz, você pelo menos enxerga tudo que está ali. É mais ou menos isso que o I Ching faz a cada pergunta que você faz para ele, ele te devolve uma resposta. Ele acende a luz da casa e ele te mostra as perspectivas que você tem. Então ele sempre vai te conduzir, sempre vai ser essa coisa de falar para você, ele sempre está falando com a gente, né? E ele vai te conduzir. Olha, se você for desde do homem superior, se você for por aqui, vai dar isso aqui. Se você for por aqui, vai dar aquilo lá. A escolha, a decisão sempre vai ser nossa. Ele vai te ajudar a você tomar as melhores decisões, mas ele jamais vai predizer ou vai te contar o que vai acontecer o ano que vem, por exemplo. Então não é um livro de adivinhações, nem muito menos. Nós somos quem podemos decidir, né? Nós somos os únicos que realmente podemos movimentar e modificar o nosso caminho e, portanto, o resultado que a gente vai ter lá na frente. Nós somos os únicos que podemos fazer isso. E é para aí que o I Ching te leva. Ele te empodera, mas tem uma questão que é muito importante aqui, que é o fato de você também se colocar no lugar de humildade, de modéstia, de aqui eu vou abaixar a cabeça e vou escutar. Como se tivesse mesmo aí o teu eu superior, ou o que para você é divino, vindo e te dando um conselho, te encaminhando, te mostrando assim um pouco o mapa. E quanto mais, não é um livro que você vai começar a ler agora e você vai entender em seguida, vai captar o que está falando. Não, muitas vezes você vai passar muito tempo manuseando. Meus, eles estão completamente desflorando. Eles estão completamente usados. Eu tenho várias versões, existem centenas de versões do I Ching. A mais conhecida delas foi escrita aí por Richard Wilwen, não sei se fala assim exatamente, teólogo, sinólogo, tradutor e missionário. Foi ele quem teve aí, parece ser, segundo muitas pessoas concordam, uma das melhores traduções. Dentro do que é a linguagem china. Ele é alemão, ele traduziu em alemão, depois logo de alemão foi para o inglês, para o português, para o espanhol, enfim. É possivelmente o livro mais conhecido em todo o mundo. Eu acabei abandonando a dele com o tempo, porque honestamente, ao passo dos anos, assim, eu fui encontrando e foram me dando de presente alguns outros. Eu tenho vários, não muitos, são muitos os que existem, mas eu tenho várias versões do I Ching e tem muitas que trazem uma linguagem mais fresca, mais contemporânea, mais para a nossa realidade. Existem outros, como esse aqui, que eu não conheço, eu não sei se tem em português traduzido, mas hoje se diz que é a melhor tradução, o melhor livro que existe hoje em dia sobre o I Ching. Entre uma leitura e outra, quando você pega e pega 3, 4 livros ali e vai ler, por exemplo, a mesma linha nesses 3, 4 livros, é fantástico, porque só te enriquece, só ajuda que você tenha mais clareza ainda, porque você está vendo desde vários pontos de vista, porque tem pessoas do mundo inteiro que traduziram esse livro. E que também tem alguns budistas que trazem, né, desde uma visão budista, e logo tem totalmente laicos que traduzem o I Ching desde aí. Portanto, e por isso esse livro abraça toda e qualquer filosofia e religião. Ele não tem nenhum vínculo aí. Tem muitas traduções que citam a Jesus e comparam, né, as passagens de Jesus, Buda, em algumas coisas. Por isso que eu digo, coincide com absolutamente tudo o que eu venho falando aqui no canal também. Até porque, se eu for pegar a minha base mesmo,
foi sempre essa. E logo, muito tempo depois, veio a psicologia transpessoal, vieram outras coisas que hoje eu trago aqui no canal, como o Curso em Milagres, por exemplo, que é um estudo novo na minha vida. Por isso que eu ainda não dei continuidade. E isso só te enriquece, na verdade, na hora de você tomar a sua decisão, porque disso se trata. Ele sempre vai ser um livro de consultas nesse sentido. O que é que eu faço agora? O que é que eu faço aqui? Como que eu escolho entre isso e aquilo? E aí, nesse caso, quando você está entre duas alternativas, é importante que você jogue uma vez para a alternativa A e jogue outra vez para a alternativa B, para você conseguir uma resposta realmente mais inteligente, para você tomar uma decisão. Mas ele sempre vai te apontar o lugar em que você está, mesmo que muitas vezes você não goste. E aí é onde muita gente rejeita o I Ching, porque ele vai ser duro. Ele vai te confrontar o tempo todo e vai confrontar você com o seu ego o tempo todo, com as suas sombras, com as suas dificuldades, com tudo aquilo que a gente quer transformar. Quando você está num caminho, né? Quando você busca um caminho filosófico desse tipo, ou seja, em qualquer religião, é sempre, ou deveria ser pelo menos, né? Mas quase sempre, né? A intenção é elevada. Então, quando você pega um livro como esse, que ele é uma construção matemática de todas as situações que a gente vive na vida, através desses 64 hexagramas e todas as 6 linhas que derivam cada um deles, que as linhas elas são bastante implacáveis, muitas vezes. No próximo vídeo, eu vou trazer exatamente como que você pode jogar o I Ching, e você pode buscar a tradução, na verdade, que melhor se encaixe com a tua forma, com a tua linguagem, com o modo que você vê a vida e acredita, sei lá. Esse primeiro livro do Rich talvez seria um ponto de partida, mas talvez também te assuste, porque não é tão fácil de compreender assim, para quem não está acostumado com essa linguagem metafórica, simbólica e com essa cultura china, né? Porque ele está baseado na cultura chinesa, então é uma outra forma de ver a vida, é uma outra forma de interpretar através da natureza, dos elementos e tudo isso. Então, se você não está familiarizado com isso, talvez outras versões, e aí nesse caso eu adoro essa, que como vocês podem ver, né, tá completamente do Sam Heifler, acho que é assim que se fala. Adoro essa versão, embora às vezes ele é super duro. Professor Roque Henrique Severino, esse que eu encontrei há pouco tempo aqui, que me deram de presente. Ele tem ele é bastante sintetizado, assim, é bastante, né, mas é bacana. E ganhei da minha querida Renata Lima esse, que também é uma outra versão, uma outra linguagem, uma outra interpretação dos 64 hexagramas. E aí eu digo para vocês, tirando algumas poucas traduções aí, que são completamente equivocadas, sempre tem em tudo, né? Quase todas elas vão formar um conjunto muito bonito quando você começa a ler, por exemplo, o mesmo hexagrama numa versão, em outra, em outra, em outra, em outro. Isso só enriquece, na verdade, até para você falar, nossa, o que ele está falando aqui? Até para isso, mas enriquece, porque são várias interpretações sobre a mesma linha. Só que daí você vai sacar a sua, e você vai sacar o entendimento da questão em si. E muitas vezes o que acontece comigo, quando você, sei lá, como eu lembro aqui, há 30 anos eu jogo isso. Há 30 anos não teve uma coisa na minha vida que eu não tenha consultado o I Ching antes. Uma decisão na minha vida nenhuma, inclusive desse canal. Que eu não tenha consultado o I Ching para saber, vou por aqui, não vou por aqui. Quer que isso me traga? Nunca. Sempre eu consultei o I Ching. Tem amigas que, inclusive, muitas vezes tiravam sarro. Não, vai ela falar com o I Ching, né? Como se fosse uma entidade. E não deixa de ser. É você conversando com a entidade da sua inconsciência. Basicamente é isso. É uma abertura de consciência tremenda ali. Não é à toa que eu sempre finalizo as minhas sessões
com uma tirada de Xing. Eu também uso as runas muitas vezes, que é algo também um pouco mais recente na minha vida, que eu ganhei de alguém muito especial. Vou trazer esse assunto aqui também. Mas o Xing, quem me ensinou foi o filósofo hoje, Antônio Marcelo Campos, meu amigo até hoje, toda a família, inclusive, né? A família Campos mora no meu coração, é minha segunda família aqui na Terra. E até hoje o Xing faz parte da minha vida, do meu caminho. E como eu digo, ele vai em ressonância com absolutamente tudo que a gente traz aqui. Desconfio, inclusive, que Jesus deve ter conhecido o Xing em algum momento. Então o Xing ele vai ser um tratado, uma síntese aí de todos os elementos da natureza, trabalhando com as 8 principais energias aí manifestadas aqui no planeta. E esse ciclo aí de manifestação universal, ele é representado justamente aí pelo Yin e Yang, que vocês já conhecem, num movimento eternamente mutável, ou seja, nunca para, nunca para. É como a gente lembra também do Joseph Campbell, com a jornada do herói. O Xing também, ele sempre tá aí te ajudando na sua jornada. Não foi algo que foi inventado, foi algo que foi criado a partir da observação dos movimentos aqui entre o céu e a terra. E ele te coloca sempre como co-criador no universo. Ele sempre te responsabiliza. Uma coisa importante de dizer também, que eu compartilho agora com vocês, é curioso que eu nunca tenha trazido esse assunto e outro dia eu me despertei nesses instantes aí, segundos antes da gente despertar, eu vi claramente assim um paquá na minha frente e a frase, você tem que falar do Xing. E naquele momento eu falei, caramba, é verdade, eu nunca falei do Xing. Por isso também eu quis trazer para vocês, porque de fato, como ferramenta de autoconhecimento, como ajuda para você caminhar aí nos seus processos, na sua vida, não existe melhor. Nesse sentido, de livro de perguntas e respostas, de um oráculo, que também não deixa de ser um oráculo, não existe melhor ferramenta que essa. Pelo menos para mim, há 30 anos é o que me acompanha e eu não deixo para nada. Sempre está em paralelo com tudo que eu faço. Inclusive, utilizo ele nas minhas consultas, assim como Carl Jung também, pai aí da psicologia transpessoal. Ele utilizava o Xing nas suas consultas e dizia que era um compêndio de sabedoria. E assim é, e por isso eu trago esse vídeo para vocês. O Xing sempre vai falar aí das nossas luzes e das nossas sombras, e sempre vai buscar que a gente se harmonize com tudo isso de uma forma inteligente, na prática. A escola confuciana, né, através de Confúcio, foi quem colocou o nome I Ching, que em chinês mesmo parece que é I Ching. Mas o nome mais correto mesmo seria só I, que significa mutação. Então, lembrando que tudo na vida se transforma o tempo todo, e na verdade as nossas ações é que dão um passo, que abrem caminhos e perspectivas diferentes. É aí onde o I Ching te ajuda e muito, porque ele vai te colocar na frente assim várias perspectivas. Cabe a você escolher para onde e desde que lugar você vai percorrer. E o I Ching sempre, sempre vai te trazer para o aqui e para o agora, para o momento presente. E os oráculos, eles surgem para quê? Para te dizer se você está no caminho correto ou não. Eles te ajudam a que você caminhe a determinadas direções, a que você consiga ir melhorando cada vez mais na sua vida, seja na sua psique, seja na prática, no seu dia a dia, no seu trabalho, no convívio com as pessoas, ou seja, ele sempre vai te colocar no momento presente, te responsabilizando para que você olhe desde você. É aí onde existe muita controvérsia com relação à interpretação do I Ching. No próximo vídeo eu vou ensinar vocês a como jogar, como montar um hexagrama e como interpretar as linhas e os hexagramas que saem para você. Então era isso que eu queria falar para vocês hoje, dar uma pincelada aí sobre o I Ching, de onde vem e como ele funciona. Aí no próximo vídeo eu ensino vocês a como jogar, como interpretar da melhor maneira,
para te ajudar na vida. E na verdade a minha ideia de trazer esse vídeo é justamente para que você tenha uma ferramenta a mais para te ajudar no seu caminho. Porque, como eu sempre digo, não importa a porta. O que importa é o que funciona para você. É o que se comunica com a sua alma. E desde aqui eu deixo um forte abraço para cada um de vocês. Obrigada por me acompanharem até aqui. Me deixem um like, se inscreve no canal. Até a próxima.